Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas de gracia y paz. En 1633, el pintor holandés Rembrandt terminó una de sus obras maestras, un cuadro, cuyo título es La tormenta en el mar de Galilea. Si buscas ese cuadro, verá la escena. Es una barca en medio de una tormenta. Sabemos que es el mar de Galilea, por el título que Rembrandt da a su cuadro. Y vemos ahí como tripulación de la barca a Jesús, a sus 12 discípulos, pero lo más curioso es que hay otra persona en el barco. Rembrandt se autorretrató en ese cuadro. Es el único personaje que está mirando hacia nosotros, hacia la persona que está viendo la pintura. Se está agarrando de un oblenque, que es la jarcia que sujeta el mástil, está agarrado de eso y mirando directamente hacia nosotros, que lo estamos mirando a la vez. Rembrandt pintó ese cuadro porque era uno de sus pasajes favoritos en toda la escritura. Por cierto, el cuadro fue robado en 1990 y nunca más se ha encontrado. Pero bueno, el asunto de hoy, el tema de hoy, el título de ese sermón es Calma en la tormenta. Y vaya que estamos pasando por una tormenta en esos días, en esos meses, no solo a nivel México, sino a nivel mundo. Quiero que agarres tu Biblia y vamos a Marcos, por favor. Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41, daré lectura a ese pasaje. La palabra dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Perdón. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como que diciendo: ¿no nos cuidas, maestro? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Bueno, la respuesta a esa última pregunta es muy clara. Él es Dios porque solo Dios tiene control perfecto de cualquier situación. Quédate en Marcos 4 porque sobre eso predicaremos esta tarde, pero quiero llevarte a Juan 1. Juan capítulo 1, de versículo 1 al 3, podemos leer eso, mira. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Cristo, el verbo, es el creador de todo lo que existe. Si él tiene el poder de crearlo, también tiene el poder de controlarlo. Todo está en sus manos. Marcos, Mateo, Lucas, Juan dejan claro que Jesús es Dios. No hay duda con relación a eso. Es hombre, pero es Dios. Es la famosa unión hipostática. Significa que es 100% hombre y 100% Dios. Lo que veremos esta tarde es un hermoso retrato de su humanidad y veremos una asombrosa demostración de su deidad. Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios hizo el mundo a través de la acción de Cristo y Cristo sostiene todas las cosas con su poder.
Colossenses, capítulo 1. Aí está Pablo que nos diz no versículo 16, por Él todas as coisas foram criadas en los cielos, en la tierra, visible e invisible. Se han creado todas as coisas a través de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Él es el creador y el sustentador de la creación. O sea, la Escritura da testimonio de su poder. En 1 Corintios capítulo 8 aprendemos que Él es quien ha hecho todo lo que existe. Él es el creador de todo lo que existe. Es el creador del universo. Todas las cosas existen porque Él las hizo y todas las cosas se mantienen porque Él, una vez más, las sostiene, las controla. Quando Jesus sana a alguém, decimos que é um milagre criativo, porque a vezes se formam órgãos onde não havia. É um poder criativo. Ele já havia demonstrado seu poder sobre as enfermidades, sobre os demônios, e aquela primeira vez que demonstra seu poder sobre a criação. Por isso é tão espetacular o quadro, a escena e a enseñança. O mar mencionado aqui é o lago de Galileia, que devido a sua extensão, são 13 km por 8, lhe dizem mar. Foi um dia normal na vida de Cristo. Qual foi o dia? Sua sede básica, onde de aí ele saía a predicar, era Cafarnaum, justamente na casa de Pedro. Está no extremo norte do mar de Galileia, do lago de Galileia. E nesse dia em particular, ele havia passado todo o dia à orilla do mar. Marcos 4, capítulo 1, diz assim: Outra vez começou Jesus a ensinar junto ao mar, e se reuniu alrededor dele muita gente, tanto que, entrando em uma barca, se sentou em ella en el mar, e toda a gente estava na terra junto ao mar, estava na playa, ele em um barco. El agua actuava como um espejo, e as montanhas serviam para a acústica. Então, todo havia sido preparado de antemano para que qualquer pessoa nessa playa escuchara la predicación y la enseñanza. Hoy en día, el lago de Galilea se llama el lago de Kinneret. Es el mismo lugar. Geográficamente es el mismo lugar. Proporciona el 50% de agua dulce de Israel. Así de importante es ese lugar, el lago de Galilea. Sabemos que 4 de los discípulos eran pescadores. Estava Andrés, estava Pedro, Juan, Jacobo, 4 eram pescadores dessa mesma zona, aí viviam, aí trabalhavam. Poderia haver alguns mais, mas não sabemos a ciência certa. Devido a sua ubicação única do lago, com as montanhas e a extensão de playa, no lago se produzem ventos e ventos muito fortes. O inverno é pior porque os ventos de inverno são os ventos frios que vêm do norte, e uma vez que bajam no lago, chocam com uma camada de ar caliente e os meteorólogos dizem que se forma um microclima nesse lugar e há lluvias e há ventos muito fortes. Era um lugar perigoso em certas épocas do ano. Foi justamente nesse lugar que sucede o milagre. Deus controlando a criação. O que veremos nessa tarde, e dividiremos esse sermão em 4 partes. Vamos a começar com a calma antes da tormenta. Depois analisaremos a calma durante a tormenta. Luego veremos a calma depois da tormenta. E por último, pero não menos importante, estudaremos a tormenta depois da calma. Pero vamos por partes. São 4 partes. A primeira é esta. Se trae plumas, se tens pluma, cuaderno, pues agárralos, agarra tu Bíblia, chegou a hora, vamos entrar. Número 1, la calma antes de la tormenta. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aquele dia, quando chegou a noite, les dijo, passemos ao outro lado. Qual foi o dia? Que dia é este? Bueno, a resposta está no versículo 1. Outra vez, começou Jesus a ensinar junto ao mar e se reuniu alrededor dele muita gente. Muita gente. Foi um dia largo para Jesus. Ensinava, dizia as parábolas, explicava seu significado, atendia a las pessoas, sanava enfermos e estuvo assim todo o dia.
Assim que podemos assumir que está em um lugar ao borde noroeste do mar de Galileia, em um pequeno bote, na pequena barca, cerca de Cafarnaum. Llega a noite, as pessoas começam a regressar a suas casas, a seus hogares. E então Jesus se levanta e diz: passemos ao outro lado. Passemos ao outro lado. Há um solo detalhe. E nesse entonces não havia nenhuma cidade do outro lado. Todas as cidades estavam em la costa ocidental, não oriental. ¿Por que entonces dijo, passemos ao outro lado? ¿Para descansar? Não, para nada. Todavía seguia trabalhando. A resposta está em Marcos capítulo 5. Me vou adelantar o seguinte capítulo para que entendam isso. Marcos 5, versículo 1 e versículo 2, a palavra diz assim: Vinieron ao outro lado del mar, a la região de los Gadarenos. E quando saiu ele da barca, enseguida vino a seu encontro de los sepulcros um homem com um espírito imundo. Sabemos que, devido ao mesmo passagem em evangelhos paralelos, digamos assim, sabemos que era um jovem que tinha uma legião de demônios. Uma legião são 6.000. Esse jovem tinha 6.000 demônios. Algo incrível. Ele sabia que tinha que passar do outro lado. Havia sido um dia duro de trabalho ministerial para o Senhor, mas todavia o trabalho não terminava. Havia alguém do outro lado que lo necessitava. Ele sabe que tu lo necessitas, que eu lo necessito, e por isso Cristo passa ao outro lado para ajudar-nos. Donde não há caminho, Ele forma caminhos para ajudar-nos. Marcos 4, versículo 36. E despedindo a la multitud, lhe tomaram como estava em la barca, e havia também com ele outras barcas. Isso é muito interessante, não era uma só barca, como alguns podem pensar ou ensinar. A palavra barca aí é ploion, a palavra em grego é ploion. Significa uma pequena barca com uma capacidade máxima de 10 pessoas. 10 pessoas. Pero algo mais. Diz que havia outras barcas, a palavra aí é elauno. Elauno significa uma fila de barcas. Então, juntamos os términos ploion e elauno. Significa que Cristo iba en la barca de delante, pero detrás de él había otras barcas que le seguían en fila. Y en la noche, embarcaciones pequeñas, con mujeres, hombres, niños, seguramente era Cristo en la primera barca y una fila de barcas que le seguían del otro lado del lago de Genesaret. As águas estavam tranquilas até esse momento. Hasta esse momento. Por isso estamos vendo a calma antes da tormenta. Marcos 4:37 diz assim: Pero se levantou uma grande tempestade de vento. Nada havia sucedido até que Cristo decidiu passar do outro lado. Hermano, hermana, amigo e amiga, sempre que intenta seguir a Cristo, a tempestade se vai levantar. Todo está bem ou aparentemente bem. Há uma aparente calma e tranquilidade em tu vida hasta o momento em que tu decides seguir a Cristo. Então todo se transforma. Os amigos se transformam em inimigos. Os familiares não cristianos não te querem ver. Se rompem relações por isso. Se levanta uma tempestade em tu vida, no momento em que decides seguir a Cristo do outro lado. Prepárate, pero Ele estará contigo, Ele está contigo, Ele nunca te ha dejado. Pero se levantou uma grande tempestade de vento e echava as olas na barca de tal maneira que se anegava. Significa a barca se estava inundando. Era de noite. E se levanta uma enorme tempestade, lluvia, vento. E a barca se estava inundando. Marcos 4, versículo 38, a primeira parte diz assim: E ele estava na popa, dormindo sobre um cabeçal. Um cabeçal eram redes que já não serviam, hechas como almohada. Os marinheiros dormiam nisso. Eram redes já muito viejas que não serviam, mas eram muito cómodas para dormir. Então se hacía uma almohada, um cabeçal para dormir. Ele está cansado, Cristo estava agotado. É Deus, mas também 100% homem. Então todo o dia trabalhando e ministrando, claro que se agotou.
estava descansando. Essa é a calma antes da tormenta. Ponto número 2 dessa predicação. A calma durante a tormenta. O versículo 37 nos diz que se levantou uma grande tempestade. A palavra grega aqui é katabaino. Katabaino significa uma coleção de ventos fortes. Muitos ventos fortes que se reúnem em um solo lugar. Era algo incrível para um lugar que mide 3 km por 8. Era algo normal. Aún os marinheiros que estavam na barca, mínimo eram 4, já explicamos isso, se assustaram. Qual marinheiro se vai assustar com uma tempestade no mar, se é subida? Se está acostumado a ser? Era algo sobrenatural que eles não haviam visto. E por isso tiveram medo. Por isso deram medo. Se tem notícias de tempestades nesse mar, pero todas perfeitamente controláveis pelos barcos, ou seja, não há que ter medo, pero os 4 marinheiros que estavam aí sim tinham medo. Era algo anormal. Foi a oportunidade perfeita para que ele demonstrara em realidade quem era e quem é, que controla sua criação e não a criação o controla ele. Há muitos cristianos que pensam que podem controlar a Deus. Há muitos cristianos que pensam que podem coordenar o que Cristo está fazendo. É ao revés. A criação não o controla ele. É ele quem controla a criação. É uma lecção para todos nós. Uma lecção de fé prática em meio de uma tormenta. Estamos em uma tormenta nesse exato momento. Essa pandemia é uma tormenta que está em todo o mundo. Se ele controlou essa tormenta há 2000 anos, vai controlar-la de hoje também. Então não te preocupes. Por isso, Marcos 4, versículo 40, eles perguntam, me estou adelantando um pouquinho, pero no versículo 40 diz: ¿por que estáis assim amedrentados? Como não tenéis fé? O ponto aqui, hermanos, hermanas, amigos, amigas, é que nosso Senhor Jesucristo quer ensinar a seus discípulos que podem confiar em Ele em meio de qualquer circunstância. Estamos em Marcos 4, versículo 38. E a segunda parte do versículo 38 diz: e lhe despertaram e lhe dijeron: Maestro, não tienes cuidado que perecemos? Nadie estava tranquilo no barco. Havia outros barcos na mesma situação, já explicamos a fila de barcos, com mulheres, com niños. Estavam em pânico, não sabiam o que fazer. Era assustador, era de noite. Sabiam que Jesus tinha poder sobre os demônios. Eles sabiam que ele tinha poder sobre a enfermidade. Eles sabiam que ele tinha poder sobre o mundo natural e sobre o mundo sobrenatural, pero poderia ele guardá-los dessa circunstância? Poderia livrá-los da tormenta? Foi uma prova de fé. Sabem que eu não creio que eles hubieran imaginado o que ele ia fazer, porque nunca se havia dado algo assim antes. Lucas disse que eles disseram: Maestro, maestro. Mateo, comentando o mesmo passagem, disse que lhe disseram epistates, que significa comandante. Comandante, comandante. Estavam muito assustados. Por supuesto que iam a morir, era inevitável. Nunca haviam visto uma tempestade como essa. Se vês o quadro de Rembrandt, o quadro que mencionei no início, verás mais ou menos a que se enfrentaram, porque é muito fiel enquanto a uma tempestade nesse mar. Pero claro, Rembrandt lo magnimizou para mostrar a potência de Senhor Jesucristo. Era de noite e os marinheiros clamam a um carpinteiro nascido em Belém para sacá-lo da tormenta. Pero não era qualquer carpinteiro, é Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele era a sua única esperança. Eles haviam sido criados oyendo o Antigo Testamento. É curioso, é muito curioso. Eles conheciam o Salmo 65, do versículo 5 ao 7, que diz assim: com tremendas coisas nos responderás tu em justiça, ó Deus de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Ellos crecieron escuchando eso. Seguramente recordariam ellos el Salmo 89, versículo 9, que dice:
Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ellos sabían quién era él, pero dudaban de lo que él podría hacer. Seguramente habían escuchado y orado el Salmo 107. Salmo 107, versículo 23 al 30, que dice así: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, desciende a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Los que estaban en esas barcas hace 2000 años sabían todo eso, pero nunca habían visto nada de eso en la práctica. De todos los milagros que habían presenciado, ninguno se compararía a este. Eso los lleva a la calma después de la tormenta. Vimos la calma antes de la tormenta, la calma durante la tormenta. El punto número 3 de ese mensaje es la calma después de la tormenta. Marcos 4, versículo 39, dice así: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Despertaron al Mesías quizá pensando en el Salmo 44, versículo 23, versículo 24, que dice así: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Es curioso porque no hay ningún teatro aquí, no hay un show, no hay un espectáculo. Se levanta, va de la popa a la proa, habló con el viento y el viento se detuvo instantáneamente. Habló con el agua y el agua se calmó inmediatamente. El agua y el viento reconocieron la voz de su Creador. La expresión grande bonanza en griego es megalei. Mega, grande, lei, tranquilo. Una enorme tranquilidad. El agua entero se puso tranquilo, como un estanque de aguas muy, muy tranquilas. El viento fue detenido inmediatamente. Las olas detenidas de inmediato. Isso não sucede aunque el viento se detenga, porque las olas llegan a la orilla y golpean las piedras. Por inercia, las olas siguen su camino, aunque el viento ya no siga soplando. Pero esos hombres habían visto algo extraordinario, porque de inmediato todo cesó. Tanto el viento, quanto la tempestad, quanto las aguas y las olas. Aquí se detiene todo y hay una perfecta calma. Una perfecta calma. Cuando hay tormentas en tu vida, clama al Señor y Él te responderá. De hecho, lo estamos haciendo. Y poco a poco, pero va a suceder. Hace 2000 años fue de inmediato porque ya urgía una solución. Una perfecta calma. El poder sobrenatural de Jesús es tal que con una sola palabra, millones de caballos de fuerza de viento fueron controlados. Millones de litros cúbicos de agua fueron detenidos. ¿Qué nos dice Marcos de esto? ¿Qué nos dice Marcos? Que estamos viendo al Creador controlando a la creación. Nada escapa a su control. Este es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, demostrando por su victoria sobre Satanás, demostrando por su enseñanza, demostrando por su poder de milagro y comprobado por un control perfecto sobre la creación. Marcos 4, versículo 40, dice así la palabra. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué esas preguntas? Habían convivido con él ya casi 2 años, pero todavía tenían dudas de quién era él. Era para ellos, era para que ellos dijesen, Señor, hemos aprendido la lección de fe, que no importa el tamaño de la tormenta fuera de nuestra embarcación, sino la presencia de Dios en nuestro barco, en medio de la tormenta. Era para que dijeran eso, pero no fue así, no fue eso que pensaron. Nunca aprendemos la lección hasta que sigamos adelante y nos topamos con la pared de la imposibilidad humana. Nunca aprendemos la lección, seguimos dudando del poder de Dios para sacarnos de la peor tempestad, hasta que no queda nada. Acuérdate, Dios solo será todo para ti cuando Dios sea todo lo que tengas. Ahí sí, aprenderemos quién es Dios. Llegamos al final de esta historia, o la conclusión de la historia. Vimos la calma antes de la tormenta, vimos la calma durante la tormenta, vimos la calma después de la tormenta, y yo creo que sería un buen momento para terminar, pero hay algo más, quiero darles una cosa más. Número 4, la tormenta después de la calma. Marcos 4, versículo 41, la palabra dice así: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Estaban más asustados que antes. Estaban más asustados que antes. ¿Por qué? En una ocasión, Pedro no había pescado nada y Jesús le da instrucciones específicas. El resultado fue una pesca abundante. Lucas 5, versículo 8, registra la reacción de Pedro. Lucas, capítulo 5, versículo 8, dice así: Vendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿Qué tipo de reacción es esta? Es la reacción de alguien que sabe que el Creador controla todos los animales vivos, todos los peces en el mar. Es una respuesta normal a través de las Escrituras. Pedro había intentado pescar toda la noche. Cuando sale el sol, regresa a la orilla y Cristo le dice, ¿sabe qué? Voga al mar otra vez, alta mar. Echa tus redes. Y algo muy curioso porque hay muchas personas que no predican la palabra porque dicen, no va a funcionar eso, yo no soy predicador, mi familia jamás va a aceptar a Jesucristo, mis amigos nunca estarán algún día en alguna iglesia. Son personas que piensan que la tierra no es propicia para sembrar la palabra. Te quiero decir algo, si esta es tu situación, quizás digas, estoy orando hace muchos años por mi familia y mis amigos y no veo resultado, pues ahora sí te digo, cálmate y síguelo haciendo. El tiempo es de Dios y Él lo hará. Y Él lo hará. Escuchen bien eso. Pedro regresa sin haber pescado nada, amaneciendo el día. Y Cristo le dice, regresa a alta mar y lanza tus redes. Y Pedro le dice, sobre tu palabra echaré la red. Alguns predicam isso e dizem, oh, que bonita a intenção de Pedro, que bonita lecção de fé em tu palavra, Senhor. Não é isso. Pedro não tinha fé. Não é isso. Essa expressão sobre tu palavra era uma expressão em Israel que significava isso, tu vas a pagar lo que eu não vou a pescar. El trato é este. Te vou obedecer, pero tú vas a pagar la red llena, aunque la red no esté llena. O sea, sobre tu palabra. No es fe, es comercio, es negocio. Pedro fue muy agresivo y dijo, ok, lo voy a hacer, Señor, pero tú vas a pagar el pescado que yo no voy a pescar. Pero, oh, sorpresa, fueron. Y aquí hay algo muy curioso de personas que piensan que no pueden predicar la palabra, que la familia no se va a convertir, que los amigos nunca estarán contigo en tu iglesia.
quero deixar-te esse mensaje dentro do mensaje da tormenta. Não era o melhor lugar para pescar, porque eles pescavam na orilla, não em alta mar. Número 2, não era a melhor situação para pescar, porque estavam cansados, tentaram toda a noite e não pescaram nada. E número 3, não era a melhor hora para pescar, porque se pescava durante a noite, quando os pescaditos subiam à superfície para tomar aire. Então, não era o melhor lugar para pescar, não era a melhor situação para pescar e não era a melhor hora para pescar. E, sin embargo, pescaram tanto que as redes se rompiam. ¿Sabe por quê? Porque a pesca não é tua, é de Cristo. Sigue lançando tu rede. Sigue lançando tu rede. Vas a ver o resultado que vas a obter. Por isso, sobre tu palavra pescaremos, Senhor. Sobre tu palavra e com tu poder lo haremos. Amém. Amém. A resposta normal de um homem assustado como Pedro. Vendo isso, Simão Pedro caiu de rodillas. Estamos outra vez em Lucas 5:8, depois da pesca. Vendo isso, Simão Pedro caiu de rodillas ante Jesus, dizendo: apártate de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Quero que regrese a Gênesis comigo. Vean isso. Abraham, em Gênesis 18:27. He aqui, agora que he comenzado a hablar a mi Senhor, aunque soy polvo e ceniza. Esse é Abraham, reconhecendo quem era delante de Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mim que soy muerto. Ay de mim que soy muerto. Porque sendo homem imundo de lábios e habitando em meio de um pueblo que tem lábios imundos, han visto mis ojos al rei, Jehová de los ejércitos. Uau! É Abraham, Isaías e Pedro reconhecendo que são pequenos delante de um Deus tão grandioso e majestuoso. É aterrador. ¿Sabe por quê? Porque se ves a Deus, então Deus te vê a ti. Verás su glória e Ele vê tu pecado e mi pecado e nossas falhas e debilidades. Quem é este? Que aún el viento e el mar le obedece. Essa é a tormenta depois da calma. A tormenta interna. Essa pergunta é uma pergunta retórica, porque só há uma possibilidade de resposta para essa pergunta. Só Deus controla os elementos e lo hace como quer hacer. E nesse caso, para a proteção de seus próprios discípulos e apóstolos que estavam na barca, os niños, as mulheres, os ancianos, necessitavam saber que o Senhor não só era su Deus, também era su protetor e é su protetor. Jesucristo está explicando duas coisas aqui. A primeira, ele está comunicando sua deidade em la expressão de poder. E número 2, está comunicando sua compaixão e seu cuidado por os suyos em protegê-los de uma morte segura e prematura. Lo hizo hace 2000 anos e lo está haciendo hoje contigo e comigo. ¿Significa que os cristianos não morrem? Não, não significa isso. Pero não lo hacen hasta que chega o momento. Por isso, cálmate. Todo tem sua hora. De hecho, Pablo dizia que os cristianos duermen. Significa que aquele que duerme, um dia despierta. Quando um cristiano muere, duerme, cerra seus olhos aqui e los abre allá com o Senhor, pero todavía não é hora. Todo tem seu tempo e não será essa ocasião. E não será aí nessa crise, tenho por seguro. E hasta esse momento, o Senhor protege, cuida, conserva e preserva sua própria criação, como lo hizo hace 2000 anos, em meio de uma tormenta espetacular no mar de Galileia. É uma história que não tem explicação a parte da deidade de Jesucristo. Não há como explicar isso fora de seu poder. Não há nenhuma explicação humana para isto. Alguém poderia sugerir que o evento se detuvo por conta própria, decidiu parar o evento, eu não sei, mas não há nenhuma explicação para que o lago se calmara de imediato. Se detuvo o processo, a inércia do lago se detuvo. Eles disseram, o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? O que significa que quando o vento se detém e a água se detém, estavam diretamente relacionadas com suas palavras. Ele dijo e se hizo, e se cumpriu.
Ele é Deus de infinito poder, que controla a criação. O Salmo 55, versículo 22, diz assim: Echa sobre Jehová tu carga, e Ele te sustentará. Não deixará para sempre caído al justo. 1 de Pedro 5, 7, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Echando toda vuestra ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vosotros. Hermanos, hermanas, Ele nos cuida, Ele nos protege. Estamos em meio de uma tormenta, em la noche e em la tormenta. ¿De dónde nos agarraremos? ¿De dónde te vas a agarrar? Si eres cristiano, evangélico, te agarras de Cristo, Ele te llevará hacia la outra orilla del mar de Galileia, aún en la tempestade. E se é necessário, Ele vai calmar a tempestade. Pero se não eres cristiano, estás em problemas, porque não há para onde ir. Meu amigo e minha amiga, se não tens uma relação de comunhão com Jesucristo, estás perdendo tu tempo. Eu te invito hoje, depois de escuchar essa história que é verídica, eu te invito a que abra tu coração e acepte a Jesucristo como Senhor, Salvador e Protector, como eles lo hicieron hace 2000 anos. Acuérdate, vimos la calma antes de la tormenta, vimos la calma durante la tormenta, vimos la calma depois de la tormenta, estudamos la tormenta depois de la calma. Se atormentaram eles porque não sabiam quem era Ele. Se essa é a tua situação, eu quero orar por ti nesta tarde. Eu te invito a que abras tu coração onde tu estejas nesse momento, porque não sairás de la tempestade se Cristo não te saca fora de ella. É muito sencillo. Não estou dizendo que cambies tu religião, eu não venho aqui a fazer isso. Não estou em contra de nada nem de nada, estamos a favor de Cristo e na Igreja Graça e Paz. E eres bem-vindo à Graça e Paz quando abramos as portas outra vez. Daremos o aviso porque haremos um culto de ação de graça, uma fiesta ao Senhor que nos ha protegido. Estás invitado. Pero antes, quero orar por ti. Se todavia não tens a Jesucristo em tu coração, haz uma oração comigo. Aí onde tu estejas nesse momento, Ele te vai levar fora da tempestade. Pero quero que ore comigo e repita minhas palavras, por favor. Diga comigo: Senhor Jesus, neste momento, abro meu coração e te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Diga comigo: Senhor Jesus, perdona meus pecados, perdona mis falhas, vem a meu coração, cambia mi vida. A partir de hoje, reconozco que tú eres, Senhor Jesucristo, mi único Senhor e mi único Salvador. Amém. Amém significa estou de acordo, assim seja. Quizá tu digas, não passou nada. Não, se passou, passou todo. Si has hecho esa oración de todo tu corazón, la Biblia nos dice que tu nombre acaba de ser escrito en un libro que hay en los cielos. Ahí no habla de religión. Yo no soy religioso, soy pastor evangélico nada más. Yo no soy religioso. Pero si esta oración fue hecha de todo corazón, tu nombre acaba de ser escrito en un libro que hay en el cielo, el libro de la vida. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente y se entrega a Cristo, los ángeles hacen fiesta. Y en ese momento, si tu oración fue sincera, hay una fiesta en los cielos por ti. Te felicito. Bienvenido a la familia Gracia y Paz. Vamos a orar todos, ¿verdad? Cerren sus ojos, por favor. Cerren sus ojos. Amado Senhor e Salvador Jesucristo, sabemos que Tu nos proteges, aún em meio da pior tormenta, aún em meio da pior tempestade. Foi assim há 2000 anos, Senhor, e Tu não cambias. Significa que Tu sigue ajudando, salvando e protegendo em meio das tempestades que vêm sobre nossas vidas. Essa pandemia é uma tempestade, é uma tormenta, Senhor, para todos nós. Por isso dependemos de Ti e creemos em Ti e sabemos que assim será, Senhor. Por supuesto que estamos cumprindo com as normativas
que as autoridades nos han dado, guardarnos com a sana distância, Senhor, lavar manos, usar gel antibacterial, todo isso lo estamos fazendo, Senhor. Pero sabemos que, em última instância, Tu darás a solução. Tu darás a solução para essa pandemia, Padre. Confiamos em Ti e sabemos que Tu nos vas a proteger e nos llevarás do outro lado do mar. Porque há pessoas allá que necessitam escutar de Ti. Há pessoas do outro lado que necessitam saber que há uma solução e eres Tu, Jesucristo. Graças pelas pessoas que hoje te receberam como Senhor e Salvador. São bem-vindos a Graça e Paz. E juntos haremos uma fiesta de ação de graças quando o governo nos permita abrir as portas outra vez. Graças, Senhor. Não será ahorita, não será outra semana, pero esse dia chegará e estaremos juntos, Senhor, em família, agradecendo-te a Ti, porque has tranquilizado a tempestade, has calmado o mar de la tormenta, Senhor. Por lo tanto, em Tus manos estamos. Muitas e muitas graças. Amém. Amém. Les seguimos invitando a que todas as noites a las 10 se reúnam em família aí em tu casa e orem, e orem. E te invitamos também a que um dia a la semana ayunen, se es que lo puedes hacer, por supuesto. Personas, hermanas embarazadas, não lo hagan. Pessoas que estão tomando alguma medicina com prescrição médica, não lo hagan, ¿verdad? Pero todos los demás ayunen una vez a la semana. La oración es todos los días, a las 10. El ayuno es un día a la semana. Y por supuesto, estamos invitando a que también en los jueves, pero jueves a las 7 de la noche, conéctate al Facebook, al YouTube de la Iglesia Gracia y Paz, y ahí acá, todos los jueves a las 7 de la noche estaremos dando un estudio bíblico. Por lo tanto, nos vemos el próximo jueves. Que Dios te bendiga.